Boa noite, meu nome é Matheus. O tema do meu podcast é equidade, privilégio e justiça social. Para responder essa pergunta, primeiro eu vou dar um panorama da formação histórica do Brasil, dando ênfase nos problemas estruturais, né? No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral aportou onde precocemente ficou conhecido como Ilha de Vera Cruz, só que mais tarde, né, tornou-se o estado da Bahia. E eles chegaram, viram um povo desnudo, né, como eles retratavam nas cartas a Portugal, um povo sem vergonha, se não no sentido, não sem vergonha no sentido de não ter vergonha de mostrar o seu corpo. É... E aí eles começaram, fizeram uma missa, tal, e começaram a introduzir sua cultura. Trouxeram religião, trouxeram língua, trouxeram costumes, comida, e começaram a educar os índios assim. E os índios, em dado momento, né, que eles já começavam a levar coisas do Brasil para Portugal. E em certo momento os índios falaram, não, peraí, assim não dá, isso aqui é nosso, não é de vocês. Por mais que houve aquele negócio, né, os índios pegavam, eles davam algumas coisas que para eles eram corriqueiras, como vestidos, espelhos, colares, coisas que os índios não tinham. E os índios davam pau-brasil, né? E os índios viram que isso não dava mais, falaram, não, acabou, agora pra gente isso não serve mais, não vai ter mais isso. E começou o conflito. E nesses conflitos houveram sim mortes, muitas mortes. Por quê? Os índios tinham armas? Não. Quem tinham armas de fogo, né? Aliás, armas de fogo, eram só os portugueses. Porque as armas dos índios eram o quê? Eram arco e flecha, lança, essas coisas primitivas, porque os índios não tinham acesso à tecnologia que os portugueses tinham. Porque a Europa, né, naquele momento ali, ela já era muito mais, assim, 1000% mais desenvolvida que as Américas, que tinham acabado de serem descobertas, né? Aí, com essa guerra toda, os portugueses falaram, gente, mas não tem como. Não é mais viável a gente tentar escravizar a gente, que a gente tá perdendo gente demais. A gente tem arma de fogo. Então, ó, vamos lá, vamos matar. Temos arma de fogo. Só que os índios conhecem a mata. Então a gente tem desvantagem. O que a gente vai fazer? A gente tem que trazer pra cá alguma coisa que dê lucro, que dê vantagem. Aí que se inicia o processo que ficou conhecido como escravidão. Eles iam lá pra África, traziam reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros, mulheres, crianças de tribos que haviam sido invadidas ou tentaram invadir outras e foram massacradas. O que sobra, a tribo a tribo vencedora pega, vende para os portugueses trazem para cá. Só que nesse caminho, os navios que traziam esses índios, esses negros, né, esses africanos, ficaram conhecidos como tumbeiros. Por quê? Muitos morriam. Era fome, eram necessidades básicas. Eles ficavam no meio do lixo, das fezes, da urina, de ratos, adoeciam e morriam. Aí jogavam ali no, no Atlântico mesmo, né? Há até relatos científicos de que haviam tantos corpos de negros sendo jogados no mar, que mudou a rota de caça de tubarões. Porque era comida muito fácil, né? Mas enfim, não estamos aqui pra isso. Aí o que acontece? Veio e começou. Aí veio, começou, né? Ou com isso começa-se o Brasil Colônia. Após o Brasil Colônia, né? Que foi. O Brasil Colônia precedeu o primeiro reinado, segundo reinado, Brasil República, né? Aí beleza. Com 3 séculos, né, de exploração desses negros, de tortura, porque os métodos de castigo eram realmente muito arcaicos. Mesmo era quase que como uma lei de talião sem controle, porque não era olho por olho, dente por dente. Era tipo assim, você fez uma coisinha errada, eu não gostei de sua cara, eu vou te mandar pro tronco e vou te espancar. É assim que funcionava. Aí essa tortura, né, essa exploração deles, essa tortura e ainda por cima estupro, porque as mulheres eram estupradas, e não só mulheres, não só as escravas. Os escravos também chegavam a ser estuprados
quando eles se revoltavam como forma de perder a sua masculinidade perante aos outros escravos. A gente teve uma época também que se discutia se o escravo tinha alma, porque ele era negro. Né? É uma coisa completamente fora de noção. Aí veio, isso começou a perder força, essa ação escravocrata, e alguns já começaram a libertar seus escravos, e coisa e tal, tal e coisa. Aí no dia 13 de maio de 88, Princesa Isabel foi lá e fez o quê? Lei Áurea. Beleza. Só que aí a gente tem outro problema. A gente tem uma grande população que não tem como voltar pro seu estado de origem, né? Seu estado de origem, vamos tratar aqui de África, não como um país, mas como um continente, porque vieram de vários países, de vários reinos, né? Aliás, e não tem como eles voltar para lá. E eles não receberam nenhuma recompensa, nenhuma indenização pelo que eles passaram. Então, quando isso acontece, eles fazem o quê? São expulsos com a Lei Áurea. Eles foram expulsos das casas que eles eram escravizados, das fazendas. E eles vão para onde? O que eles vão comer? Eles vão morar no morro, né? Que vão pegar ali, a título de exemplo, o Rio de Janeiro. A gente tem aqui, por exemplo, Copacabana, tudo bonitinho, maravilhoso. E lá em cima nós temos o morro, nós temos a favela, né? Nós temos a comunidade. Começaram-se assim os morros, Aí eles chegaram lá, o que tinha eles foram fazendo casa e que deu, né? Aí o que acontece? Eles ficam sem comer, eles não têm como pagar médico, eles não têm como acesso a nada. Ainda estamos tratando de um período que é pós-escravidão, mas contudo, porém, entretanto, todavia, esse período, ele ainda é um período muito obscuro. Por quê? Porque eles foram expulsos sem ter direito a nada. E isso gera um problema que nós temos hoje, né? Que a gente já tem o problema do racismo, que muita gente não aceita negro na sociedade porque é uma ideia completamente arcaica que veio dos seus antepassados, passado de geração em geração. Né? A gente tinha época que se o cara casasse com uma negra, era basicamente expulso da família, ou vice-versa. Né? Uma mulher casasse com negro, pior ainda se uma mulher casasse com negro. Porque a gente hoje ainda tem o problema de quê? Da sexualização do corpo da mulher negra. Né? Porque o cara branco vai lá pegar a mulher negra, ok, tudo bom, legal, ela é bonita, ela é isso, aquilo, aquilo outro. Mas pra mulher ainda é pior. Né? Então, a gente teve esse problema. E eles tiveram que fazer o quê? Voltar para onde eles estavam, não como escravos. Mas em situação análoga à escravidão, que eles trabalhavam, é a mesma coisa. Eles só trabalhavam por prato de comida, por alguma coisa assim. Só pra falar que não era escravo, entendeu? Mas continuou sendo uma forma de escravidão. Aí a gente sai desse problema da escravidão e a gente já começa a tratar agora do problema dos homossexuais, né? Porque nessa época já existiam, como na época do Império Bizantino, na época do Império Romano, desde que o mundo é mundo existe esse problema, né? Vamos falar problema dos homossexuais no mundo, porque até então é um problema, até então é uma doença. Aí esses homossexuais, eles eram maltratados, apanhavam, eram mortos. Nada que seja muito diferente de hoje. Mas hoje em dia a gente tem algumas leis que protegem, né? Tecnicamente seriam para proteger. Mas antigamente não. Antigamente você viu um viado, foi lá, matou. Tá, gente? Eu utilizo esse termo, que é um termo forte e que é utilizado no dia a dia. Aí o que acontece? Esses homossexuais, principalmente os trans e travestis, eles partem para essas favelas também. E eles começam a se prostituir, porque não tinha como, ninguém dava emprego, ninguém dava nada, eles começam a se prostituir por prato de comida também. Na época da ditadura militar, né, a gente já não tem tanto aquela favela extremamente precária do início da escravidão, mas nós temos uma situação precária. Às vezes a gente não está na favela em si, mas a gente tem um subúrbio onde esses homossexuais viviam em uma pensão ou em alguma coisa do gênero, se prostituindo ou de outro modo para ganhar a vida. E durante a ditadura militar, um dos fatos interessantes que a gente tem é que
os transexuais e travestis andavam com uma gilete debaixo da língua. Por quê? Quando a polícia vinha prender, porque por nada. Prendeu, pega ali, vai lá, leva pro quartel, bate, mata, some, ninguém nem sabe. Eles se cortavam com a gilete e passavam sangue pelo corpo. Por quê? Até então tinha-se a crença de que os homossexuais eram portadores de doenças, como a AIDS. Aí logo foi uma ideia, tipo assim, é um fato verídico, é um fato completamente, vamos tratar com termos técnicos, nojento, é um fato que envergonha mais uma vez a nossa nação, mas infelizmente isso acontecia. Não muito diferente de hoje. Hoje em dia ainda os casais homossexuais têm medo de sair às ruas de mãos dadas por causa disso, ou qualquer carinho, afeto, gera um medo. Porque hoje em dia ainda, por mais que existam leis que protejam essas pessoas, existem pessoas que não tá nem aí pra nada, né? Só pega ali na Constituição o famoso eu não sou obrigado a nada. Artigo 2º, artigo 5º, inciso 2º. Mas esquece do resto, né? A gente tem... Aí, com isso, também é muito válido falar a situação da mulher. Porque a mulher, desde sempre, principalmente nos livros sagrados, ela é tratada como dona de casa, submissa ao marido. E como o Brasil, como eu falei lá no início do vídeo, o Brasil ele foi fundado, né? No primeiro dia que os portugueses chegaram, eles já rezaram uma missa, já começaram a introduzir a religião católica. A gente cresceu sob essa ótica do catolicismo. E no catolicismo, a mulher é serva do homem. A mulher não tem autoridade sobre o homem. E em certas passagens da Bíblia, nem mesmo pode falar na igreja. Então a gente cresceu com isso, né? Com essa ótica de que a mulher deve ficar em casa, deve ser respeitável, deve usar roupas comportadas, não é mesmo? E ela não tinha direito a nada. Nada. A mulher ela tinha que se submeter primeiro ao pai, em falta do pai, o irmão, e em caso disso, em caso de ter um marido. E era o pai no início, que né, há anos atrás escolhia o marido, às vezes era um homem muito mais velho, ela era obrigada por lei a ter relações sexuais com ele. Para vocês terem uma ideia, somente com o Código Civil de 2002, que a virgindade da mulher deixou de ser propriedade do marido. Porque a mulher só podia... A mulher ia se casar com o cara, mas na noite de núpcias, se ele contestasse, olha, eu não estourei o ímen dela, então ela não é virgem. Ele podia bater na mulher por causa disso, o casamento era desfeito, ele devolvia a mulher, o escambau todo. E aí, como a gente sabe, o ímen pode, não somente com as relações sexuais, mas ele pode se romper de outras maneiras. Então, isso é outro problema que a gente tinha nessa época, mas não vem muito ao caso, né? Aí onde que a gente chega com isso tudo? Né? Que a mulher não era dona de si, ela não podia ter nada, ou a situação dos homossexuais, a situação dos negros. A gente vai chegar no sistema de cotas, né? Mas antes eu vou dar um panorama, porque a partir de agora eu quero utilizar a Constituição Federal. A Constituinte de 88, ela foi feita não sob, igual, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Um monte de homem branco, de classe média, senta ali, de classe média, ou burgueses, né, vamos tratar assim, senta ali e fala, eu acho isso, todo mundo concorda, assinou, ponto. Não é assim. A Constituinte de 88, que criou a Constituição, a qual estamos sujeitos a ela hoje, ela foi feita com líderes religiosos, líderes indígenas, líderes sindicais, líderes partidários, líderes, eu acho, salvo engano, tinha até líder estudantil. Eu acho que posso estar equivocado, mas salvo engano também tinha. E o que acontece? Então foi uma Constituição
aberta a resolver, tentar sanar os problemas ali existentes, e ela ficou aberta para que os próximos problemas que fossem surgindo na sociedade, que eles notaram isso, que os problemas de 2 séculos atrás não eram os mesmos problemas daquele dia. Haviam surgido mais problemas e tinham que ser resolvidos. Então, a Constituição, ela deixou um espaço aberto para a constitucionalização do direito infraconstitucional. Que é isso? Quando tem um problema que muita gente, um problema para ser resolvido, um problema social, em que, por exemplo, a título de exemplo, vamos falar do casamento homossexual. Casamento era só uma coisa entre homem e mulher. Hoje em dia não. Hoje em dia decidiu-se, através da nova concepção de família, que casamento pode ser entre 2 homens, 2 mulheres, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então isso que é a constitucionalização do direito infraconstitucional. E isso é um grande ganho da nossa Constituição, né? E através disso, dessa mudança, dessas percepções, das cláusulas pétreas, né, do direito à educação, à saúde, a lazer, que todo cidadão tem, que todo cidadão é igual perante a lei, a gente chegou na seguinte situação. Nós temos aqui as pessoas ricas, as pessoas que têm condição de pagar faculdade, pagar a universidade, pagar a saúde, né, a educação, saúde, viajar, essas coisas. E aqui nós temos uma população que não tem essa condição. E se nossa Constituição prega que todo mundo é igual perante a lei, esse daqui não pode ter mais vantagens que esse. Eles têm que estar em paridade de armas para que seja um país justo. Então, em que pé chegamos? Em agosto de 2012, o governo brasileiro, através da Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, implementou as cotas no Brasil. Ok, mas vamos lá, vamos chegar a um ponto mais fixo, né? Os negros representam 53,6% da população brasileira. E apenas 12% da população brasileira se considera preta. 53,6% é negros e pardos, apenas 12% da população preta e 13% da população parda tem ensino superior, né? Entre os brancos já é 31%, conforme dados do IBGE de 2015, né? O salário da população preta equivale a 59,2% da população branca. E quando se trata das mulheres negras, esse salário equivale a 35%. Ou seja, uma mulher negra ganha 35% de um salário de um homem branco. Se a gente estiver falando em R$1.000, para ficar melhor, nós vamos estar falando que um homem branco ganha R$1.000 e uma mulher negra 350, né? Aí a gente chega no ensino. O que é o ensino? Segundo o censo de 2017, nas escolas municipais, 38,2% tem leitura ou biblioteca e 3,3% tem laboratório de ciências. 14,3% tem parque infantil e 59,5% parque coberto ou descoberto. E 28,6% quadra de esportes. Isso nas escolas particulares. 82,2% das escolas públicas possuem espaço com livros. 26,6% tem sala de computadores. Não, desculpa, nas escolas particulares ainda. E 77,2% apresentam parques. 87% tem pátios e 59,4% quadro de esporte. Já no ensino médio, isso aí nós estamos comparando o ensino fundamental. No ensino médio, nas escolas estaduais, laboratório de ciência é 39,2%, nos particulares 58,3%. A internet na estadual é 76,8% e nas particulares 86,7%. 85,9% das estaduais têm bibliotecas ou espaço de leitura, enquanto 92,5% das particulares têm. Então,
o que acontece? Dado o exposto, né, tornou-se importante para o Brasil o sistema de cotas, pois ele garante reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente de ensino médio público, em cursos regulares de educação de jovens e adultos. E os demais 50% das vagas permanecem em ampla concorrência. Então a gente tem as cotas nas universidades para que as pessoas que não têm condição social, socioeconômica de pagar uma universidade, tenham acesso. Assim como, através dos dados aqui apresentados, ficou-se provado que os negros, por mais que um pobre branco tenha dificuldades, um pobre negro tem muito mais dificuldade. Porque o racismo no Brasil, ele é estrutural ainda. É só abrir as manchetes do jornal que a gente vai conseguir ver essa diferença. Né? Um negro ele é tratado completamente diferente só por ser negro. Às vezes a pessoa é perseguida por seguranças em shopping ou até mesmo pela polícia, assim na rua, por ser negra. A gente tem casos de pessoas negras, de um cara negro que morreu por estar portando um guarda-chuvas. E a polícia, né, o exército no caso, falou que não, eles acharam que era um fuzil. Se fosse um branco, eles não teriam tirado. Isso que é racismo. O racismo, ele mata, né? Assim como a homofobia, como o machismo também. Mata muito, e muito, e muito, e muito. Aí a gente parte para o sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS foi criado em 88 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento, cheguei ali, ai doutor, tô com febre e tal, beleza. Não, é uma virose, é Covid, alguma coisa assim. Até mesmo grandes operações. O SUS ele está presente em tudo. O SUS ele é coleta seletiva, tratamento de esgoto, tratamento de água, visita o postinho de saúde, é o grande hospital, é o grande centro o grande hospital público de câncer. O SUS ele tá basicamente tudo. Tudo que tem a ver com a saúde, seja ela que vai dar seja ela uma coisa mais saúde, tratamento ou saúde, prevenção, caso, por exemplo, do tratamento de esgoto. E por que isso? No Brasil não é todo mundo que tem acesso a tratamento de saúde pago. Então tornou-se necessário que através da Constituição, tornou-se necessário que a gente fizesse um órgão, que esse órgão desse essa mesma condição. Porque se você não tem saúde, você não estuda, você não trabalha, você não curte a sua família, você não tem lazer, você não pratica um esporte, você não faz nada. Você fica em casa prostrado ou morre rápido. Igual antigamente as pessoas morriam, né, antes das vacinas morriam por febre. E o SUS dá essas vacinas de graça para toda a população. Então o SUS ele previne morte de milhares e milhares de pessoas todos os anos. Ok, que às vezes ele acontece de ser um pouco lento. Mas, dada a grande demanda do país, que estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? Então o SUS ele veio necessário. É um tipo de cota também o SUS. É como se ele desse para dar oportunidade mesmo da pessoa que não tem condição de pagar um plano de saúde. Então essa pessoa ela vai ter acesso à saúde e se beneficiar a todos. Porque se o meu funcionário não tem condição de pagar uma consulta, como ele vai trabalhar? Se meu funcionário cortou a mão com ferro, com prego lá, com alguma coisa enferrujada, como eu vou garantir que ele não vai ter tétano? Eu vou ter que pagar? O SUS paga. Então o SUS ele é benéfico a toda a população e sim, ele é uma espécie de cota, digamos assim. Né? Ele, aliás, não é cota, ele veio
é uma espécie de equidade, porque o SUS ele dá garantia a todo mundo, mas geralmente quem usa é pessoa mais pobre. Então a pessoa mais rica vai lá, vou fazer uma cirurgia de catarata, ela vai lá e paga, no SUS tem de graça. Então ele tá dando a mesma igualdade aqui, ó. Aí tá deixando em igualdade, né? Em paridade a situação. Aí a gente chega na LGBTQI-fobia, que é o momento em que a gente trata da homofobia no Brasil, né? É tão fácil falar da homofobia no Brasil que chega a ser difícil. Porque a gente abre a porta e vê isso, a gente vê homossexuais apanhando na rua, quebram lâmpadas nos olhos, na cara deles, batem, atropelam, esfaqueiam mãe, pai, tio, avô, não sei quem. Quantas vezes já não saíram esse tipo de matéria nos jornais de pessoas, desses familiares matando os próprios filho, neto, primo, sobrinho, não sei, sabe? Por quê? Por uma ideia retrógrada e arcaica de uma religião que foi imposta, implantada no país. Ainda é válido lembrar que a tradicional família brasileira, que é a família indígena, aceitava, não só aceitava como aceita, várias tribos indígenas aqui dos ameríndios, eles aceitam a união entre dois homens, a união entre duas mulheres. Se a gente pega um aspecto mais antigo ainda, Egito, Grécia, tudo tinha isso. Em alguns lugares era até cultura, né, esse tipo de relação. Lá nos Emirados Árabes Unidos, onde é um lugar mais ainda tecnicamente homofóbico, lá não mata tanto igual aqui. Porque lá eles ainda respeitam a pessoa que não comete o ato. Errado, é errado. Mas se a gente pega um lugar que é pior do que o Brasil, em sentido de tudo, um lugar onde é muito, muito, muito mais violento, a gente tem um dado de homicídio homofóbico menor, né? Então quando a gente fala de dar oportunidade de trabalho para essas pessoas, igual muitos lugares fazem, né? O Magalu fez isso com os negros, alguns lugares dão mais oportunidades, assim, algumas áreas prezam mais homossexuais, não sei nem se eu posso falar desse jeito, mas isso é um tipo de equidade, está dando a mesma oportunidade, né? Está dando uma oportunidade pra gente se comparar com os héteros, pra gente ter as mesmas condições que os héteros, né? E a gente chega agora à conclusão, né? Que ao utilizar a formação histórica do Brasil, nas problemas estruturais, foi buscado em primeiro momento fazer uma análise das circunstâncias sobre as quais o Brasil foi construído, né? Após isso, utilizando o sistema de cotas, o panorama apresentado foi de um país que se fundou sobre um grande massacre, né? A gente vem falando dos indígenas, dos negros, aí a gente tem um 64, que foi assim, um grande massacre dessas populações, né? Aí a gente tenta trazer uma equidade aristotérica em educação para facilitar de forma uniforme o acesso à educação superior e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para esses estudantes, né, que por meio de bolsas e auxílios essenciais dos programas governamentais possam vir a mudar as suas vidas, as suas realidades, né? A gente cita o SUS, que é uma ferramenta governamental para incluir todas as pessoas em tratamento médico de qualidade, né? Dando uma equidade no sentido de trabalho, porque se a pessoa não tem uma saúde, ela não trabalha, ela não estuda. A gente foi tratar também a questão dos homossexuais, das mulheres, que essa equidade, ela não é um privilégio. Ela é uma justiça social. A gente está colocando as pessoas, todas as pessoas, em situação de igualdade. E é isso que eu queria trazer para vocês. Cotas, SUS, ensino público, não é coisa... E campanhas, né? Para mulher, para gays, para os homossexuais em si, não é coisa de vagabundo.
é justiça social de um país criado sobre o sangue dessas pessoas. Boa noite, muito obrigado. Espero que tenham compreendido a ideia que eu tentei retratar aqui.